Boa noite, quero saudar todos e a todas que nos assistem, principalmente os irmãos e as irmãs, os membros da Igreja Batista Independente Lírio dos Vales, de Juazeiro, Bahia. Nós continuamos com os cultos online até que toda essa situação se resolva e a gente possa retornar ao templo. Como disse o pastor Valtécio, não é uma coisa agradável ficar pregando para uma câmera, o contato, a presença, o corpo a corpo, o tete a tete, isso não tem preço. Mas vamos conduzindo assim até quando Deus quiser, até quando Deus permitir. Amém? Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão de um texto bastante conhecido nosso, que se encontra no livro de João, no capítulo de número 4, do encontro de Jesus com a samaritana, a partir do versículo 6 até o versículo 19. Eu quero fazer uma breve oração, enquanto você pega a sua Bíblia e a abre em João 4, a partir do versículo 6. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, graças te rendemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez, o teu povo, a nos assistir, e eu te rogo em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja abrindo os corações, que o Senhor esteja, Deus, neste momento desagravando os ouvidos, que o teu Espírito, meu Pai, que se move entre nós, que se move dentro de nós, possa neste momento quebrar toda barreira, que o teu Espírito comece agora, Deus, a trabalhar nos corações para receber a tua palavra, que o Senhor possa operar no nosso meio, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus, para transmitir a tua mensagem, a tua reflexão, e que o Senhor esteja também, meu Pai, consolando a todos que estão a nos ouvir. Faz essa palavra, Deus, trazer frutos, meu Pai, de misericórdias, frutos, Senhor, de transformação, de mudança na vida de todo aquele que está a nos ouvir. É no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Glórias a Deus. Eu vou ler aqui o texto de João 4, a partir do versículo de número 6, até o versículo de número 19, que diz assim: Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte.
Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e amadas, essa história ela é extremamente conhecida, bastante conhecida por todos. Mas eu quero dar um enfoque diferente para essa história real que aconteceu quando Jesus estava viajando com seus discípulos por Samaria. Jesus, quando ele chega, ele estava de passagem, ele então com sede e com fome, chega próximo ao poço, junto ao poço de Jacó, junto com seus discípulos. Os discípulos de Jesus então vão à cidade comprar comida, ao passo que Jesus fica. Jesus estava com sede. A palavra diz, no versículo de número 6, que era por volta de meio-dia, ou seja, o sol estava bastante quente, sol alto. Jesus então da viagem com bastante sede, ele se aproxima no poço de uma mulher que estava tirando água. O poço, como a própria mulher diz, era um poço profundo e Jesus ele não tinha um vaso. Jesus, embora estivesse com sede, não tinha como tirar água. Então Jesus, ao se aproximar daquela mulher, na verdade, Jesus ele quer estabelecer uma conexão com aquela mulher. Só que para que Jesus ele mantenha uma conexão com essa mulher, ele tem que quebrar algumas barreiras. Jesus, ele num movimento radical, vamos dizer assim, estabelece uma conexão ou um diálogo com essa mulher. Ora, por que é um movimento radical? Primeiro porque o judeu, ele não falava com o samaritano. Os judeus e os samaritanos eram inimigos, tanto é que na própria conversa, no próprio diálogo de Jesus com a mulher, ela própria fica intrigada e diz: como tu falas comigo sendo tu judeu e eu samaritano? Os judeus e os samaritanos não se davam, eram inimigos. Uma outra barreira que Jesus ele rompe é que era proibido a qualquer judeu falar com qualquer mulher estrangeira publicamente, ou seja, em um lugar público. Jesus ele também rompe essa barreira. Existe um outro fato relevante que o texto nos mostra, amados, é que o texto diz que essa mulher estava tirando água ao meio-dia. Só que os estudiosos relatam que meio-dia, ou seja, quando o sol estava bastante alto e quente, não era o momento do dia que as mulheres iam tirar água. As mulheres iam tirar água pela manhã, antes do sol esquentar, ou seja, quando ainda estava frio. Primeiro, para se ver livre do calor e do sol quente, e segundo, para que tivesse água para os seus afazeres do dia, os seus afazeres cotidianos de todo o dia. Essa mulher indo ao meio-dia tirar água, muito provavelmente, relata o texto que ela era uma mulher marginalizada pela sua própria sociedade. A Bíblia, ou melhor, o texto, ele dá até uma pista. Quando Jesus pede para ela chamar o marido, ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou a verdade, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora ainda não é seu marido, ou não é seu marido. Muito provavelmente ela iria casar com aquele homem.
Talvez aquela fosse uma mulher conhecida naquela sociedade como uma mulher destruidora de lares, uma vez que ela já estava praticamente no seu 6º casamento. O fato é que o texto deixa uma pista muito clara de que aquela mulher era marginalizada pela sua própria sociedade. Era uma mulher desqualificada pela sua própria sociedade, tanto é que tinha que ir retirar água no momento em que as outras mulheres não estavam. Então Jesus, quando estabelece um diálogo com aquela mulher, Jesus, na verdade, ele está rompendo várias barreiras. Jesus rompe a barreira racial e a barreira cultural, uma vez que os judeus consideravam os samaritanos racialmente e culturalmente inferiores a eles, judeus. Jesus estava quebrando uma barreira de gênero, porque era proibido ao judeu conversar com qualquer mulher estrangeira em lugar público. Jesus estava quebrando uma barreira moral, porque aquela mulher era muito provavelmente uma mulher marginalizada pela sua sociedade, desqualificada moralmente pela sua sociedade. Então Jesus, ao romper essas barreiras, ele inicia um diálogo com ela, ao passo que a primeira frase, ou sintetizando um pouco da palavra, da conversa de Jesus, Jesus olha para aquela mulher e diz: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água da vida, e se bebesse dessa água, você jamais viria a ter sede novamente. Quando Jesus fala isso, amados, que se ela bebesse daquela água, ela jamais teria sede, provavelmente nunca mais precisaria beber água, essa mulher ela fica intrigada com aquilo. Ela fica intrigada porque a princípio ela começa a imaginar que talvez fosse uma água mágica, alguma coisa assim. Ela pensou: ai, uma água o Senhor tem para me dar, que se eu beber eu nunca mais vou ter sede? Olha, eu quero essa água. Eu quero essa água porque é uma água que vai me poupar do esforço de ter que vir aqui todo dia. Observe o que essa mulher, ela fala no versículo de número 15, a mulher lhe diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais aqui para tirar a água. Ou seja, vai me poupar um esforço incrível de todo dia ter que vir aqui. Então, quando Jesus, amados, ele diz a essa mulher que se ela soubesse quem é que lhe pediu água, ela era quem pediria água, Jesus a daria água viva, e se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. A conotação principal que Jesus está dando a essa conversa, a esse diálogo, é sobre a salvação. Mas Jesus, ele está indo um pouco além, e é sobre isso que eu quero falar. É sobre esse enfoque que eu quero dar. Jesus não está apenas dizendo que tem a oferecer a ela, aquela mulher, a salvação. Jesus está dizendo que tem a oferecer àquela mulher, ao espírito dela, algo tão precioso quanto a água é para o físico. Jesus, ele está dizendo àquela mulher, está revelando que tem algo para dar a ela que vai satisfazê-la internamente, vai preenchê-la internamente. Jesus está dizendo mais ou menos assim: olha, eu tenho algo para te dar, algo que vai satisfazer a tua alma, algo que vai trazer satisfação e alegria para você, de tal forma que você não vai depender daquilo que é externo. Preste bastante atenção. Jesus estava tentando fazer com que aquela mulher refletisse. Essa história, ela tem uma série de ensinamentos.
Jesus ele estava mais ou menos dizendo isso, ó, essa água que você bebe, ela te satisfaz, porém a satisfação que ela te dá é momentânea ou temporária. Todo dia você tem que vir aqui. Muito provavelmente depois de você beber, poucas horas depois, você tem que retornar. Tanto é que ela diz: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui. Jesus está dizendo: a água que você bebe é uma água que te satisfaz momentaneamente, temporariamente. Mas aquilo que eu tenho para te dar é algo que vai te preencher pela eternidade. É algo que vai trazer satisfação à tua alma, satisfação e alegria incomensuráveis para você, que vai independer do externo. Amados, em suma, Jesus estava dizendo que a água que aquela mulher bebe é algo externo, é algo que se pega no externo e traz para o interior. Aí Jesus disse: mas você vai voltar a ter sede, ela não te satisfaz por dentro, embora momentaneamente ela traga algum tipo de satisfação. Ou seja, ainda que aquela água, quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está sedenta, quando a pessoa está com calor, ela pega a água e joga no rosto, ela molha o seu rosto, ela bebe, aquilo é uma satisfação. Mas Jesus está falando que essa satisfação é momentânea, temporária. Isso vai passar e depois você vai ter sede novamente. Mas eu tenho algo diferente para te dar. Eu tenho algo para te oferecer que vai te preencher completamente, vai te satisfazer por completo, internamente, independente do que acontece do lado externo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero mastigar bem para que a gente possa trazer ao nosso coração essa reflexão. Se eu te fizer uma pergunta da seguinte maneira: o que é que te traz satisfação? O que é que te faz feliz? O que é que você pensa que, se acontecesse na sua vida, ia lhe trazer uma satisfação incrível? O que é que você pensa que ia lhe satisfazer plenamente? Qual a visão que você tem? Se você for bastante sincero com você mesmo, você vai observar que qualquer coisa que você disser, essa coisa é externo a você. Se você disser: olha, algo que iria me trazer extrema satisfação seria uma realização profissional. Eu sempre sonhei em um dia ser um juiz federal, eu sempre sonhei em um dia ser um advogado, eu sempre sonhei em um dia ser médico. Eu acho que se eu conseguisse realizar isso, eu acho que eu me sentiria satisfeito e realizado. Isso traria satisfação para mim. Outra pessoa pode dizer: olha, para mim eu acho que algo que me traria extrema satisfação seria um casamento maravilhoso, uma realização amorosa. Outras pessoas vão dizer: olha, algo que me traria extrema satisfação seria ter uma família grande, uma família feliz. Outros vão dizer: olha, algo que me traria extrema satisfação seria uma vida financeira abastada, para que eu não tivesse que sofrer tanto todo mês. Observe que, se você for sincero com você, tudo o que você disser é externo. O casamento, uma realização profissional, um emprego. Olha, algo que iria me trazer extrema satisfação seria um emprego dos meus sonhos. Tudo é externo. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é exatamente isso. Jesus estava dizendo para ela: olha, a água que você bebe, essa água que você pega,
ela é externa. Você bebe, mas depois você volta a ter sede. Jesus está dizendo o seguinte: tudo o que é externo não lhe traz satisfação para a sua alma. Embora momentaneamente possa até lhe trazer um pouco de alegria. Amados, nada que é externo satisfaz verdadeiramente e por completo a nossa alma. Nada. Família, emprego, realização profissional, dinheiro, fama, status, absolutamente nada externo nos preenche por dentro. Ainda que ele possa trazer um respingo, um alívio, uma satisfação momentânea. Ora, uma vez que Jesus nos propõe algo que vai nos preencher de tal forma por dentro, que a gente nunca vai sentir necessidade do que é externo. Se Jesus nos propõe algo que a gente vai beber, que vai jorrar para a vida eterna, que vai satisfazer a nossa alma por completo, trazer alegria e satisfação incomensuráveis para a gente, por que então a gente não aceita? Pensando e refletindo, amados, uma coisa que eu identifiquei e que eu quero trazer também a nossa reflexão é o seguinte: muitas vezes, amados, o vazio que a gente sente, e muitas pessoas sentem um vazio muito grande, muitas pessoas precisam estar na presença de outras pessoas o dia todo, muitas pessoas têm que estar presas nas mídias sociais o dia todo. Muitas pessoas têm que todos os dias botar foto nas mídias sociais para receber elogio. Muitas vezes a pessoa todos os dias ela tem que fazer algo que chame a atenção dos outros, para que os outros escrevam, nem que seja um oi, um bom dia, para que ela se sinta importante. Isso se chama vazio. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso é vazio. O que eu estou dizendo é que a pessoa que faz pela simples necessidade de que as pessoas a notem é porque ela tem um vazio muito grande dentro dela. E muitas pessoas, amado, no mundo de hoje são vazias. Vazias, eu não estou falando de conhecimento, de moral, não. Eu estou falando vazia de um oco dentro em que você não sabe por que você está sentindo aquilo, por que aquilo é dessa forma. É como se você dissesse: falta algo. Então, preste atenção. Quando a gente tem uma perspectiva ou uma probabilidade muito boa de que a gente vá atingir uma realização pessoal, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós temos planos, todo mundo tem plano, todo mundo tem projeto. Quando eu fiz a pergunta, que coisa te traz satisfação, te faz feliz, e eu disse, se você for sincero, a maioria das pessoas vai dizer sempre algo que é externo. E esse algo que é externo não deixa de ser um sonho, um projeto, um plano, uma esperança. Então, quando esse sonho, essa esperança, esse projeto, ele é factível, ele ainda é provável que aconteça, a gente não consegue enxergar a profundidade do vazio que a gente tem dentro da gente. Por quê? Porque a gente acha que esse vazio vai desaparecer quando a gente conseguir alcançar essa realização pessoal. Normalmente, amados, a gente sempre acha que quando a gente conseguir aquele casamento maravilhoso, a gente vai se sentir realizado. Outras pessoas acham: não, eu tô lutando, estou estudando para passar no concurso
do meu sonho, ele acha que quando ele passar naquele concurso, ele vai se sentir realizado. A pessoa acha que quando ela alcançar aquele objetivo, ou aquela realização pessoal, aquele vazio vai ser preenchido. Então ela começa a usar aquele vazio como um impulso para atingir ou para alcançar a sua realização pessoal. Então as pessoas começam a depositar a esperança no casamento, no emprego, na realização profissional, e ela é movida por aquilo, porque ela pensa da seguinte forma: eu sinto esse vazio porque eu ainda não fui plenamente realizado. Eu ainda não atingi a minha realização pessoal, eu ainda não encontrei o amor da minha vida, eu ainda não encontrei o meu emprego perfeito, eu ainda não consegui entrar na faculdade que eu queria, eu ainda não tenho aquela conta bancária, mas eu vou conseguir. Quando eu conseguir, aí sim eu vou me sentir plenamente satisfeito. Normalmente a gente pensa assim, amados, que nós somos infelizes porque ainda não atingimos nossos objetivos, mas tão logo a gente atinja, a gente passará a ser feliz. Mas isso é um ledo engano, porque isso é coisa externa. E Jesus disse que não exista nada externo que preencha o nosso interior. A conversa, o diálogo de Jesus com aquela mulher é exatamente isso. É por isso, amados, que tem pessoas que quando atingem o seu objetivo, ou quando conseguem realizar o seu objetivo, os seus planos, seus sonhos, seus projetos, e muitas vezes quando elas vão além daqueles sonhos, daqueles projetos, ou seja, ela consegue enfim passar num concurso para ser juiz federal, ela enfim consegue entrar numa faculdade de medicina, enfim ela consegue aquele emprego do sonho, enfim ela consegue casar com aquela pessoa que ela sempre imaginou, idealizou. Ou seja, quando ela consegue aquilo, quando ela consegue ganhar dinheiro com um emprego, com aquela realização profissional, ela se depara lá na frente com algo terrível. Que algo terrível é esse? Ela percebe que o vazio continua. E aí ela fica intrigada, porque ela começa a pensar: por que o vazio não foi preenchido? É por isso, amados, que a gente vê pessoas, artistas, pessoas famosas, que atingiram o Olimpo na sua profissão, artistas que atingiram fama, status, dignidade e honra humanas, fortunas, e eles não são felizes. Muitos recorrem às drogas, ao álcool, às orgias. Muitos entram numa degradação espiritual que muitas vezes vai culminar no suicídio. Aí você se pergunta: mas ele tinha tudo, ele tinha fama, ele tinha status, ele amealhou uma fortuna, tinha dinheiro, ele tem tudo. E por que ele se entregou a essa vida? Por que ele chegou ao ponto de se suicidar? Sabe por quê, amados? Porque o que vem de fora, o que é externo, não consegue preencher o que é interno. O que é externo, Jesus está dizendo que é a água, é a conversa que ele está tendo com a mulher, vai lhe trazer a satisfação momentânea. Você vai ganhar dinheiro, você vai ser famoso, você vai ter sucesso, você vai ter status, mas isso é momentâneo, isso passa. O vazio vai continuar e você não vai ter mais resposta para aquilo, justificativa para aquilo. E aí você vai entrar numa degradação moral terrível que muitas vezes culmina com suicídio. A pessoa que ainda não atingiu o objetivo, a realização pessoal, ela acha que o vazio que ela sente é porque ela ainda não atingiu.
Então, quem não atingiu, acha que quando atingir os seus objetivos, o vazio será preenchido. Quem já atingiu se espanta porque percebe que o vazio continua. É algo extremamente paradoxal. Mas o que Jesus está falando, amados, é exatamente sobre isso. Não tem nada externo que possa preencher o interno, a não ser aquilo que Jesus tem para te dar, para me dar, para nos dar. Observe, amados, que aquela mulher, ela era uma mulher desqualificada. A história aponta para isso. Era uma mulher que já estava no sexto homem, já havia casado 5 vezes, muito provavelmente já estava talvez com o casamento marcado com o sexto. Era uma mulher que não podia buscar água junto com as outras mulheres, tinha que buscar ao meio-dia debaixo de um sol quente. Era uma mulher marginalizada, desqualificada pela própria sociedade, uma mulher que não tem mais ambições. Ela não tinha mais ambição. Qual é a ambição que uma mulher dessa tem? Qual é a ambição que uma pessoa, um morador de rua, qual é a ambição que um homem desse, uma mulher dessa tem? Você tem ambição de ainda passar no vestibular, entrar numa boa faculdade e conseguir um bom emprego. Você ainda tem uma ambição de realizar o seu sonho. Mas uma pessoa que está completamente à margem da sociedade, desqualificada, marginalizada, ela não tem mais ambições. Então ela não associa o preenchimento do vazio dela com a realização profissional, com a realização dos seus objetivos. Não existe mais essa conexão. É por isso, amados, que Jesus disse para os fariseus que muitos derradeiros serão primeiros. Quem são esses derradeiros? Prostitutas, moradores de rua, os pecadores, os marginalizados. Por quê? Porque eles não têm mais ambições. Então eles estão mais propensos a entender que só o Evangelho preenche. Uma pessoa que ainda não atendeu o seu objetivo, você vai pregar o Evangelho para ele, você vai dizer, olha, você sente um vazio, Jesus quer preencher esse vazio, mas ela vai dizer, não, o meu vazio não é por falta de Jesus, o meu vazio é porque eu ainda não realizei os meus objetivos, mas eu vou realizar. Uma pessoa marginalizada, mais da sociedade, ela vai dizer o quê? O meu vazio é porque eu não atingi meus objetivos, mas eu vou realizar? Então aquela mulher, ela estava pronta para morder a isca de Jesus. Jesus lançou o anzol e ela estava pronta para morder aquele anzol. O interessante é que quando aquela mulher pede a Jesus, Senhor, me dá então dessa água, olha a sede. Eu quero essa água. Me dá dessa água. O interessante é que quando ela pede essa água a Jesus, ou seja, na hora que ela vai morder a isca, é como se Jesus mudasse o disco. Porque nós vemos um Jesus que na hora que é para ele dizer, se ajoelhe diante de mim, eu vou orar por você ao meu Pai, vou interceder por você junto ao meu Pai. Observe o que é que Jesus diz: vai chamar o seu marido. Ora, vai chamar o seu marido? Parece que Jesus, de repente, ele muda de assunto. Parece que é como se Jesus quebrasse o diálogo. O diálogo vai vindo num caminho, numa direção, a isca foi lançada, na hora que ela vai morder, Jesus, é como se ele parasse tudo e dissesse, vai buscar o teu marido.
Mas Jesus ele não está mudando de discurso. Na verdade, Jesus está inteiramente, perfeitamente dentro do discurso que ele começou. Jesus, quando manda aquela mulher ir buscar o marido, Jesus está trazendo aquela mulher a uma nova reflexão. Jesus está dizendo o seguinte a ela: olha, você quer essa água, mas para que você compreenda a natureza dessa água viva que eu tenho para te dar, que vai te preencher por dentro, independente das circunstâncias externas, primeiro você tem que entender a natureza da satisfação que você está buscando externamente. Jesus estava dizendo: você já vai no 6º homem, você já foi casada 5 vezes, o homem que você está agora não é teu marido, mas muito provavelmente seria, ou seja, você já vai entrar para o 6º casamento. Jesus está dizendo: você está querendo extrair satisfação pessoal, alegria, você está querendo preencher-se com casamento. Jesus estava dizendo: para que você compreenda a natureza dessa água que eu ofereço, você primeiro necessita entender como você tem buscado satisfação em sua própria vida. Ela estava buscando satisfação, amados. Ela estava buscando uma aceitação pela sociedade através do casamento. Ela estava casando com um com o outro, até que ela acertasse, entre aspas, até que a sociedade a enxergasse como uma mulher que fosse digna de ser reintegrada, que fosse tirada dela aquela pecha de mulher casamenteira, enfim, ou qualquer outro adjetivo pejorativo. Mas ela estava tentando extrair realização e alegria do casamento, da mesma forma que muitas pessoas tentam extrair realização, alegria do emprego, da profissão, do dinheiro, da fama, do status. A pessoa quer se preencher sendo famosa, não necessariamente um grande cantor, mas famoso na cidade, no bairro. E aí ele tem a necessidade do tempo todo estar colocando coisas nas mídias sociais para que seja elogiado, para que as pessoas fiquem o tempo todo comentando sobre ele. Ou seja, Jesus queria que ela entendesse primeiro o tipo de realização que ela estava buscando para a sua própria vida. Lutero, ele disse uma frase muito famosa. Lutero disse assim: tudo aquilo que o seu coração se agarra e confia é na verdade o seu Deus. Tudo aquilo que seu coração se agarra e confia é na verdade o seu Deus. Ou seja, aquilo que você coloca como centro na sua vida de realização pessoal, de preenchimento interior, de satisfação da alma, que não seja Jesus, é o seu Deus. Tem pessoas que colocam no casamento, na profissão, no emprego, no dinheiro, na fama, no status. As pessoas querem se preencher, mas ninguém pode se preencher, segundo Jesus, com aquilo que é externo. O preenchimento, amados, não vem de fora para dentro, ele nasce dentro.
ele é uma fonte que não para de jorrar. Jesus disse que jorra para a eternidade, ou seja, não para nunca. Ou seja, você sempre vai ser plenamente satisfeito, independente do externo. Ou seja, a sua vida externa pode estar de cabeça para baixo. As coisas externas podem estar em ebulição, mas você sempre vai estar preenchido. Você sempre vai estar satisfeito se verdadeiramente você aceitar essa oferta de Jesus. As pessoas muitas vezes colocam a sua esperança naquilo que é errado, amados. As pessoas colocam sua esperança no casamento muitas vezes. As pessoas dizem, não, no dia que eu tiver, no dia que eu casar, no dia que o meu marido for assim, no dia que minha mulher for desse jeito, no dia que ela realmente passar a me tratar assim, no dia que ele me tratar dessa forma, aí eu vou ser realizada. Quando você esquece que o casamento são entre duas pessoas. As pessoas são falhas. A Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Tem uma palavra, amados, que eu quero ler aqui para vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 26, versículo de número 28. Jesus, quando ele diz para os fariseus que muitos derradeiros seriam primeiros e muitos primeiros seriam derradeiros, é porque aqueles derradeiros não têm mais ambições, realizações para alcançar. Então o coração dele está pronto para receber o anzol, ao passo que o fariseu, ao passo que os religiosos, ao passo que aqueles que têm ainda como factível suas realizações, eles acham que o preenchimento interno, eles acham que Jesus ele não tem essa necessidade, que quem vai preenchê-lo é a realização pessoal dele. E aí Jesus diz, 1 Coríntios 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Ele está dizendo o seguinte, eram pessoas simples, pessoas que não tinham ambições gigantescas de tal forma que achassem que só se sentiriam realizadas quando atingissem essas ambições. Aí ele diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Não que você não tenha que ter ambição, você tem que ter, você tem que querer sempre o melhor para você, mas você tem que entender que a sua ambição, o seu plano, o seu projeto, os seus sonhos não vão te preencher por dentro, não vão saciar a tua sede. Pode até trazer uma alegria, como alguém que está sedento no sol quente, vem alguém e derrama um balde de água nela, mas você vai continuar a jornada, vai continuar a caminhada, e lá na frente você vai sentir sede de novo, você vai sentir calor de novo. E aí tem muitas pessoas colocando o seu emprego como seu Deus, suas realizações pessoais como seu Deus, seu casamento como seu Deus. Jesus ele diz em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não tente tirar ou preencher a sua alma, o seu interior com o que é externo.
Jesus está dizendo que a menos que você o adore, a menos que você o coloque no centro, como aquele que é o único e verdadeiro possuidor daquilo que pode te preencher completamente, daquilo que pode satisfazer a sua vida, daquilo que pode realizar a sua vida de toda satisfação e de toda alegria, a menos que seja Ele. Tudo aquilo que foi externo, tudo aquilo que você depositar sua esperança no que foi externo, no fim, ele vai te desamparar. Se for o dinheiro vai te comer um dia. Se for o teu emprego vai te matar um dia. Amados, preste atenção. A água a que Jesus se referia, Jesus, do alto da sua perfeição e inteligência, ele usa a água para dar trazer um ensino a essa mulher. Jesus estava dizendo: olha, a mesma água que te traz uma satisfação momentânea, na ausência dela, ela te mata. A mesma água que lhe satisfaz temporariamente, te mata na sua ausência. Experimenta viver sem água. O mesmo emprego que te traz satisfação, no dia que você perdê-lo, ele pode te matar. Ele pode te trazer uma depressão tão profunda, tão grande, que você vai querer tirar a sua vida. A mesma realização interior que você colocou no casamento, no dia que seu casamento ruir, ele vai te matar. Porque muitas vezes você coloca o seu marido, a sua esposa como seu Deus. E ele ou ela é humano. Como todo ser humano, é falho, é frágil, é passível de erro. Jeremias 9,5: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua força. Então Jesus, ele está falando isso para você essa noite. Eu quero que você traga essa reflexão. O casamento é uma bênção. Se eu soubesse que casamento era tão bom, eu tinha casado mais cedo. Mas a minha esposa não pode ser um Deus para mim. Eu não posso ser um Deus para ela. Não sou eu que vou preenchê-la por dentro. Jesus está dizendo que só Ele pode preencher uma pessoa por dentro. Por que eu vou achar que tem que ser ela? Por que eu tenho que achar que são meus filhos que vão me preencher por dentro? E no dia que Deus recolhê-los? E se Deus quiser recolhê-los de forma antecipada, de forma cedo? Quantos Deus não tem recolhido? Quantos pais não têm perdido seus filhos? Quantas pessoas não têm perdido seus empregos? Quantas pessoas não depositaram suas esperanças em tantas coisas? E quando essas coisas ruem, quando essas coisas caem, essas pessoas simplesmente param no tempo. Outras entram em profunda depressão. A profissão, o emprego, a vida conjugal, essas coisas são bênçãos que Deus nos dá. Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. A comida, a vestimenta, a alegria é um processo normal
de uma pessoa que é preenchida, porque a palavra diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Jesus tem que ser o centro de toda a sua busca por realização. Todo preenchimento da sua alma, toda a sua alegria interna, todo o seu vazio tem que ser preenchido unicamente por Jesus Cristo. Nada do que é externo, nada pode preencher o interno. Em suma, e para finalizar, Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu tenho algo para te dar tão tremendo, mulher, que independe das circunstâncias, do que está acontecendo do lado externo da sua vida. O seu interior vai jorrar uma água viva, tão tremenda, que o seu exterior pode estar em ebulição. Sua vida pode estar de cabeça para baixo, mas você vai estar de pé. Sabe aquela música que diz, uma música que diz que a nossa vida pode estar uma tempestade, mas ainda que ela esteja uma tempestade, eu continuo louvando a Deus. Uma pessoa em que a sua vida está uma ebulição, a sua vida está uma luta, a sua vida está uma perseguição, mas ela está louvando a Deus, está dando glória a Deus, é uma pessoa totalmente preenchida por dentro. Só aqueles que são verdadeiramente preenchidos por dentro, amados, atravessam uma luta, uma prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Só os preenchidos por Jesus passam pela prova, dando glórias a Deus. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reflita sobre essa passagem, sobre essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.